Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra. Vamos aí para mais um pós-jogo dessa vitória magrinha do Flamengo de 1-0, mas uma vitória importante, pois nos coloca de volta ali na briga por uma vaga na Libertadores, que é o que nos restou nesse ano de 2023, graças à incompetência, de Rodolfo Landim e Marcos Braz. Bom, foi um jogo em que o Flamengo fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo razoável para bom, vamos dizer assim. Não foi um jogo que foi ruim do Flamengo, mas também não foi um jogo brilhante, vamos dizer assim. Mas, mediante a atual situação em que se encontra o Flamengo, hoje era daqueles jogos assim, que o importante era fazer os 3 pontos, não importa de que maneira fosse acontecer. O que interessa é que a bola tinha que entrar na rede adversária e a gente sair com os 3 pontos e conseguimos, Conseguimos. Um pênalti indiscutível em cima do Bruno Henrique. O Gilberto chutou o Bruno Henrique. Você vê o lance de novo, você vê que o Bruno Henrique ele toca primeiro na bola e depois recebe o contato. Então foi pênalti, não tenho o que falar. Porém, uma arbitragem horrorosa, mesmo com a vitória do Flamengo, a gente tem que falar, foi uma arbitragem horrorosa. Só falando assim. O cara deu um pênalti para o Flamengo no primeiro tempo, que até eu que estava vendo pela televisão, eu tinha visto que não tinha sido pênalti. Que a falta havia ocorrido sim, mas fora da área. Na hora que ele marca o pênalti, eu ainda disse assim, caramba, eu juro que eu vi essa falta fora da área. Para ver o nível de arbitragem do futebol brasileiro. Horrorosa. Bom, mas o Flamengo conseguiu aquilo que a gente esperava dele, que era vencer com um gol de pênalti, gol esse marcado pelo Pedro numa excelente cobrança de pênalti. O goleirão não saiu nem na foto. Pedro, que nesse ano de 2023, ele vem mal pra caramba, assim como todo o time do Flamengo vem muito mal, mas é impressionante como que nós temos os melhores jogadores do futebol brasileiro. O Pedro, vivendo as piores fases dele no Flamengo, jejum aí que já ia, se eu não me engano, para 8 jogos. O Pedro ainda falta um gol para ele atingir a melhor marca dele pelo Flamengo, que foi a do ano passado. Isso para você ver o nível de jogadores que nós temos no nosso elenco. Ou seja, se esses jogadores, de fato, estiverem na mão de quem sabe trabalhar com eles, de quem sabe tirar o melhor deles, esses caras têm tudo para voar o ano que vem e a gente voltar às conquistas. Tá? O Flamengo pode voltar a ser campeão de tudo o ano que vem. Mesmo com Landim, Marcos Braz, fazendo um monte de cagada que eles fazem lá ano após ano. O Flamengo gastou praticamente 50 milhões de reais com multa de técnico. Ou seja, se isso não é suficiente para o impeachment de Landim, então eu não sei mais o que é. É muito amadorismo e joga-se dinheiro fora lá no Flamengo. O Flamengo é o clube no Brasil que mais arrecada e mais joga dinheiro pelo ralo. É impressionante. Quase 50 milhões de multa com o treinador. Bom, sobre o jogo, eu tenho alguns destaques a fazer. Primeiro, Everton Ribeiro, o cara gastou a bola. Por isso que no meu último vídeo que eu fiz aqui, eu disse que o Flamengo precisa renovar o contrato de Everton Ribeiro e de Bruno Henrique. Eu disse isso aqui no meu último vídeo. Everton Ribeiro é craque. Everton Ribeiro é craque. Hoje ele gastou a bola, irmão, nos 2 tempos que ele teve em campo. Jogou pra caramba. As melhores jogadas de ataque do Flamengo passaram pelos pés de Everton Ribeiro. Jogou demais.
Esse cara ainda tem muito a oferecer ao Flamengo, muito. Ele só precisa ter gente boa na mão dele para trabalhar com ele. Ele só precisa de um bom treinador que entenda de fato de futebol. Não essa anta que estava aí até quarta-feira no comando técnico do Flamengo, que não sabe nada. O Flamengo precisa de gente capacitada. Eu deposito esperança no trabalho do Tite. Eu deposito. Se o Tite vai vir esse ano, se vai vir para o ano que vem, não sei. O que eu sei é que, assim, ele é um bom treinador. E eu acho que ele vai conseguir extrair muito desses jogadores do Flamengo. E eu tenho certeza absoluta que Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e até o Cebolinha vão voltar a render o futebol que sabem render na mão de quem sabe também extrair deles. Tá? Porque o Cebolinha, por exemplo, ele não foi brilhante o ano passado, mas na mão do Dorival ele foi muito melhor do que o que ele foi esse ano. Por que que hoje o Ayrton Lucas, no segundo tempo, fez um jogo muito melhor? Porque simplesmente o cara que estava lá na beira do campo mostrou que sabe mais de futebol do que Jorge Sampaoli. Deu liberdade para o Ayrton Lucas jogar. Ou seja, o cara não quis perder aquilo que o Ayrton Lucas tem de melhor, que é o arranque, que é explorar ali na ponta, que é atacar, que é ir na linha de fundo, que é partir para dentro do zagueiro. Isso aí foi o que ele fez de melhor no início desse ano, ainda pelo Campeonato Carioca, que o levou para a seleção brasileira, com méritos, por sinal. Aí veio o infeliz do Jorge Sampaoli e simplesmente amarrou o Ayrton Lucas lá atrás e a gente perdeu o cara. O cara não jogou mais nada depois que voltou da seleção brasileira. Não jogou mais nada. Tanto é que não voltou a ser convocado também. Perdeu até a sua convocação para a seleção brasileira. Por quê? Porque estava na mão de um imbecil. Então, eu tenho muita fé que o Tite vai chegar e vai melhorar o time do Flamengo. Porque não precisa ser um gênio, não. Sinceramente, não precisa ser um gênio. Dorival fez um brilhante trabalho aqui no Flamengo ano passado. Mas não quer dizer que ele foi um gênio da tática. Não, ele só colocou os caras para fazer aquilo que eles sabem fazer de melhor. Pronto, arrumou um esquema tático que favoreceu a todo mundo. Até Gabigol e Pedro jogaram juntos. Então não precisa inventar, caramba. Faz o básico, que o time vai longe, porque o Flamengo é um time recheado de craques. Então, o jogo não foi lá grande coisa no segundo tempo. Mesmo assim, o Flamengo criou algumas jogadas. Tá? Meus cachorrinhos estão brincando aqui no fundo do vídeo aqui. Esquenta não. Mesmo assim, o Flamengo criou algumas chances, algumas oportunidades também no segundo tempo. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo. Aí, o que a gente vinha falando lá atrás, o Flamengo perdeu a Copa do Brasil graças a Landim e Marcos Braz, principalmente ao Landim, que prendeu, que bancou Jorge Sampaoli. Que nós falávamos aqui naquele jogo do empate com Goiás. Demite hoje. Bota qualquer um. Aí eu falei, coloca até o técnico do Sub-20 que acabou de ser campeão brasileiro. O tal do fator novo pode ajudar esse time aí a jogar melhor lá em São Paulo. A prova está aí, ó. Os caras hoje jogaram muito mais pelo técnico. As entrevistas que deram, tanto no primeiro tempo com Everton Ribeiro, depois no final com Gerson, sempre era aquelas entrevistas do tipo, a gente tinha que dar uma resposta para o nosso torcedor. Mas você vê que no final da partida, todos os jogadores foram lá cumprimentar o treinador. O Pedro saiu substituído por o Gabigol. Pô, o Pedro foi lá, abraçou o Gabigol, foi lá e cumprimentou o técnico. Coisa que ele não fazia quando ele era substituído. Ele saía, ele não olhava nem na cara de Sampaoli. Então, para você ver que até o clima lá no Flamengo mudou. Até o clima melhorou com a saída desse louco. Os ingressos do jogo é uma outra resposta a essa diretoria do Flamengo.
Até ontem, se eu não me engano, só tinham 12 mil vendidos. Até ontem não, até ontem de ontem. Foi só a notícia de São Paulo cair. Pronto. Quase 50 mil hoje no Maracanã presente para esse jogo. Novamente, Maracanã lotado e a torcida do Flamengo dando a resposta que sempre deu. A torcida do Flamengo não abandona seu time em momento nenhum. E eu gostei que no final do jogo vieram os elogios a Marcos Braz e Rodolfo Landim. E detalhe, ao final do jogo, a torcida do Flamengo cantou aquela música que sempre canta quando quer protestar. Mas quem tem entendimento vai entender perfeitamente que hoje a música não foi para os jogadores. A música foi direcionada para a diretoria do Flamengo. Torcedor, ele quer respeito, que foi tudo que esses caras não tiveram com a torcida do Flamengo. Principalmente Landim e a sua soberba. A soberba, ela procede à queda. Isso está até escrito na Bíblia. E Landim hoje está sofrendo na carne pelo fato da soberba que ele teve durante o ano de 2023. Ele e Marcos Braz. Ontem eu vi no Twitter, tá? Uma postagem que foi trazida pelo ex-jornalista do Ricardo Maurício Prado, dizendo que o Flamengo, ano que vem, vai montar um timaço para o Tite, porque Landim não quer perder a eleição. O candidato que ele quer colocar lá no Flamengo, ele não quer perder essa eleição. Então, daí você vê que esses caras, eles não pensam no Flamengo em minuto nenhum. Eles só pensam na soberba e na ganância deles. Quem ama o Flamengo, quem ama essas cores aqui, essa camisa aqui, é o torcedor. Não é esses caras aí, não. Essas porcaria passam. Mas o Flamengo, a instituição, ela fica. Então, esse é o pós-jogo que a gente tem para falar, desse Flamengo 1, Bahia 0. O que importava hoje para a gente, na verdade, era a vitória, porque estávamos em 7º colocado. Amanhã tem um confronto direto entre Palmeiras e Bragantino. Acho que o melhor resultado para o Flamengo seria um empate, porque nenhum dos dois iria abrir muita vantagem em relação ao Flamengo. O Palmeiras hoje tem 44 pontos, o Flamengo está com 43. Então, um empate ali entre os dois não seria nada ruim. Na minha opinião, acho que um sair vencedor é que não ficaria bom. Mas, vamos lá, eu acredito que o Flamengo não vai fazer esse vexame de ficar fora da Libertadores do ano que vem. Tite, se assumir o Flamengo esse ano ainda, acredito que vai ser só a partir da data FIFA, onde ele vai ter praticamente 10 dias para treinar o Flamengo e, de repente, fazer alguma outra mudança. Em 10 dias não dá para fazer muita coisa, mas 10 dias já ajuda bastante na questão de uma preparação para um time. Então é isso aí, saudações rubro-negra, se inscreva aqui no canal, acione o sininho da notificação. Para se inscrever é simples, clica aí no cantinho da tela onde está aparecendo esse botão vermelho aí, caso esteja me vendo por um computador, ou aqui embaixo no botão de inscrever-se, caso estiver me assistindo por um celular, beleza? Muito obrigado, saudações rubro-negras, e sábado enfrentaremos o Corinthians lá em São Paulo, torcendo para que o Flamengo saia de lá com mais 3 pontos. É isso aí, saudações rubro-negras e até a próxima. Valeu, hein?